Alô vocês da TV Ibotirama, o canal da cultura ibotiranense. Geralmente a gente fala boa tarde, mas eu falo boa tarde, bom dia, boa noite, porque eu não sei que hora que a galera vai assistir, mas é boa tarde. A gente está no ar, resenha esportiva de hoje, nós temos aqui um convidado, né? Temos aqui um rapaz que o pessoal arruma até arapuca pro cara, mas não tem jeito, tem Diego. E vamos chamar aqui a nossa primeira convidada, a Mila Andrade, que é nutricionista esportiva, vai conversar com a gente. Mila, boa tarde, seja bem-vinda ao nosso resenha esportiva, né? E aí temos aqui uma Mila, fala um pouquinho de você que está iniciando esse trabalho de nutricionista esportivo aqui em Ibotirama, né? Você morou fora e está vindo para cá. Voltei agora. Eu formei em junho do ano passado, e aí eu retornei para cá em setembro, e aí eu tô me reconhecendo ainda, sabe? E aí eu tô atualmente na prefeitura, né, de Ibotirama, na equipe multi, a gente trabalha na unidade de saúde, e o público principal é doenças crônicas, obesidade, diabetes, e aí no particular é um público mais voltado para hipertrofia, emagrecimento, surge alguma outra coisinha associada também, que vai trabalhando aí. No esporte ainda você não está ainda, né? Nenhum atleta ainda. Nenhum atleta, né? Nenhum atleta ainda. Mas, só um segundo, gente, eu esqueci aqui de um detalhinho aqui, mas ainda está aí. Assim. Então no esporte você não tem ainda, né? Pois é. Vamos ver se parece um dois. Sim. Ontem teve algum, né, um trabalho, né, com ciclistas aí, né, pessoal que participaram aí de uma. O Paulo tá ali, né, o Diego, né? Esse pessoal está começando hoje, o que você indica para o pessoal assim, fazer uma corrida, isso? É que nem o nosso amigo estava falando, alimentação. Normalmente, para competir, a gente já prepara esse atleta de dia antes. Então, normalmente é uma dieta com carboidrato um pouco mais alto, para outro dia o estoque, né, tá ali ok, para ele não perder desempenho durante a atividade de muita intensidade. A gente tem a suplementação, dependendo da atividade, dependendo também de como é aquele atleta. Entre a prova, o desempenho não cair, que são dias de carboidrato, mas também a gente pode entrar com rapadura. Rapadura também, também. Rapadura. Porque a gente digere muito rápido e aí a gente consegue liberar energia muito rápido também. Uva passa, e a gente vai adaptando de acordo com cada atleta. Você falou de rapadura, esse aqui tinha um atleta chamado Picota, né? E você só tinha força para comer rapadura. Aí ele jogava, Yane, entra aí, Yane. Aí o pessoal dava rapadura, então rapadura serve também, né? Também, Assim, e pós-treino, né? O pessoal, né, que pós-treino, assim, que mais o pessoal. E pós-treino? Principalmente depois da corrida de longa distância ou ciclismo, a prioridade vai ser o carboidrato. Porque como uma atividade de intensidade, como é o ciclismo, a gente usa o nosso estoque de glicogênio, a gente precisa repor depois. Então, de 1 a 2 horas depois da atividade física, é interessante consumir uma fonte de carboidrato. E aí varia de acordo com a hora que a atividade física acabar. Se for perto, por exemplo, do meio-dia, a gente já consegue associar ali com o almoço. E é interessante eles combinarem esse carboidrato também com a proteína, porque a proteína vai ter o papel de recuperar a massa muscular, mas também de reduzir lesão, de reduzir a fadiga. E aí, por exemplo, se a prova acabar perto de meio-dia, a gente consegue colocar 2 tipos de carboidrato no almoço, associar com proteína. Se for ali no meio da manhã, no meio da tarde, já consegue encaixar um lanche, uma vitamina, com whey e tudo mais. Rapaz, não é bom não. Rapaz, acho que não é bom não, porque senão fica muito cheio, né? E aí pode ter ânsia e tudo mais. Alguém quer alguma pergunta para ela aí? A plateia hoje está lotada aqui, hoje nossa plateia aqui tem a Iana tá ali embaixo. Fala que vai dar uma pergunta aí, seu Fábio, para ela. Não, ela estava falando de carboidratos, né? Cada um tem uma alimentação e o importante do atleta é se conhecer o que o corpo pede, né? Porque ontem nós temos um carro até conversando, né? E tem hora que o corpo pede gordura e você come, fica alucinado para comer gordura. Eu mesmo, antes da prova, antes de um treino longo, como pizza, né? Carboidrato ou uma macarronada. E após treino eu tomo muito cuidado, que nem eles todos almoçam pesado, eu já não. Eu já vou mais para frutas, sucos e depois que descansou umas 2 horas, daí eu vou pro carboidrato, tomo soro, né? Eu tomo muito soro, aquele soro aí. Então é bom, né? Aí você está então, está aqui em Ibotirama 6 meses, falou, né? Eu retornei em 6 meses. Então aí, gente, os atletas aí que quiserem tem uma nova nutricionista esportiva
Mila Andrade, né? Seja bem-vindo. Obrigada. Vai voltar aqui mais sempre aqui, se deixar algum Por recado. favor, podem me chamar. Mas deixar um recadinho aí, fica à vontade. Eu quero agradecer a oportunidade de ter vindo, né? Muito legal, eu não conhecia, conheci agora. E abrir as portas, né? Conhecer novas pessoas, conhecer novos atletas, é muito legal. A Iane já conhecia, da Foi campeão ontem, né? Muito obrigado. Obrigada. A resenha Iane, vem cá. Desculpa. A resenha? Vai estar mais um dia. Iane Pereira, isso mesmo? Iane. Vai falar com a gente. Iane Pereira, Iane, também? Não, né? Tem. Pereira. Tá no sangue do Pereira, né? Iane, boa tarde. Posso microfonar você, com licença, Iane. Iane, boa tarde. Parabéns pela corrida, né? Obrigada. Campeã Boa aí. tarde. Foi a primeira corrida sua ontem, não? Minha quarta corrida. E a primeira que você venceu, não? A primeira que eu venci em primeiro lugar no ciclismo. Qual foi a categoria? É porque assim, lá tinha a categoria local, que é só as mulheres da cidade, e a categoria elite, que é todas as mulheres que vêm de fora. E você foi a primeira da Elite. Parabéns. É. E como é que foi a prova ontem? Então, a prova foi uma prova assim, de muita cautela, né? Eu tentei, durante a prova toda, manter o ritmo e a concentração. Porque assim, eu venho treinando juntamente com os homens, né, da nossa cidade. Eles vêm me passando aí muita experiência, muitas dicas também que foram valiosas, né? Tenho um agradecimento também ao meu namorado, o Wesley né? Bueno, que sempre me motivou desde o início. Foi ele que me arrastou mesmo para o esporte. Eu nem gostava de acordar cedo, mas para conseguir treinar todo dia, manter os treinos assim focados mesmo para a competição, né, para o alto nível, foi necessário, porque a gente trabalha o dia todo e aí a gente sempre treina bem cedinho. Sempre cedo, né? E ele que me motiva todo santo dia, praticamente. É o técnico, né? É. É o preparador. Tudo, né? Essa corrida aí que você fez, pra você, como é que foi a experiência em geral? A experiência, assim, conquistar o primeiro lugar, foi uma sensação indescritível. Foi incrível, sabe? Foi, como eu falei, foi toda uma estratégia. A gente se programa antes, mas só na corrida em si que a gente consegue colocar em prática e ver o que realmente fazer ali. No início da corrida, nos primeiros 10 km, as mulheres, o ritmo das mulheres estava um pouco devagar para o ritmo que eu tenho o costume de andar com os rapazes. Só que eu decidi segurar para poder estudar minhas adversárias e ver qual seria a melhor estratégia para colocar em prática ali. E deu super certo. Deu super certo. Porque assim, quando veio o pelotão do C1, que são os homens da categoria a partir de 50 anos, eles passaram por a gente, ficaram com a gente também durante um momento, e foi onde eu consegui ler o ritmo deles e ver se dava pra mim ou não. E eu vi que dava, e aí eu peguei uma caroninha com eles, entendeu? E foi o que me ajudou bastante a conquistar o meu primeiro lugar. Eu andei com eles até 30 km, um ritmo forte. Eles puxaram a 30 por hora praticamente o tempo todo. E eu consegui segurar bem ali. Depois eles foram embora e eu concluí minha prova sozinha, sem vácuo. Foi muito Então, bom. assim, você faz o treino aqui com os rapazes, ajuda então, né? Faz Demais. Ele que não tem muita mulher participando, né? Então você é a primeira. Né? Tinha a Lia, né? A Lia não sei se está correndo Mas mais. no momento que tá treinando pra competição mesmo, somente eu. Infelizmente, queria que tivesse mais. E o que você pode incentivar essas mulheres, pode sei lá, convidar elas? Ai, se for por conta de medo, vamos vencer esse medo aí, meninas. Ter coragem, sabe? Porque vale muito a pena. Valeu muito a pena todo o esforço que eu fiz para poder chegar a essa conquista, que era o primeiro lugar. Independente também de se conquistar primeiro, terceiro ou quinto, ou não conquistar nada,
só de estar ali participando, sabe, já é muito bom. Promovendo a saúde, a qualidade de vida também, que é o mais importante. Se movimentar, né? Agora chegou a hora do programa, né? Que a gente pergunta. Que resenha? Qual a resenha que você conta dessa forma pra gente? Vamos fazer uma boa resenha, não? Rapaz. Aí vai ter resenha, viu? Esse, né? Depois vamos ter a resenha da Arapuca aqui depois. Não, vai ter a Arapuca aqui. Agora você me pegou de surpresa. Qual é a Né? resenha que você viu que teve, ou então em outras provas que já participou? Teve algum tema? Então, assim, essa foi a prova que eu tive mais experiência, que eu consegui colocar mais a cabeça no lugar, de ter maior concentração. Mesmo com o batimento ali a 170, eu conseguia pensar, sabe? Tipo, teve um momento lá que eu tava com o meu pelotão era o primeiro, tinha 4 mulheres. Então, assim, eu tava o tempo todo estudando elas. Tinha um momento que eu ficava a última da fila, né? Aí eu ficava lendo elas, às vezes eu ficava em terceiro. E, assim, no momento que esses rapazes da categoria C1 passou, teve uma mulher que ela tentou a fuga para deixar todas junto com eles. E assim, eu tava no meu limite. Eu poderia ter ido atrás dela, né, para não deixar ela escapar. Só que eu tive muita cautela. Eu vi que não dava para mim. Se eu fosse, eu ia esgoelar e não ia dar certo. Talvez não. Você fala assim, estudar elas. Como seria estudar elas durante a prova? Estudar? Sim, você tem, como é que é? Deixar ela passar? Como é que Então, assim, deixar ela passar, deixar elas puxarem, eu ver a velocidade que elas estão aguentando ali, qual a estratégia, se elas atacam ou não, entendeu? É tipo isso. Então, a resenha, qual é a resenha? Não tem uma resenha, não me contou. Então, ela tentou a fuga com esses rapazes, eu deixei ela ir. Mas sempre ela estava no meu campo de visão. Só que eu também estava com o meu pilotão puxando. Sim. Inclusive era o pilotão do Luraci. Só que ele não apareceu, não sei porquê. Né? Tem isso do pilotão ainda, né? Que ajuda isso aí, mas do dar o pé. Pois é. Aí, então, ela foi com eles, eu deixei ela ir, porque eu vi que estava no meu limite, né? E aí, chegando no 20º km, mais ou menos, eu conversei com esses rapazes também, né? Claro. Pedi eles para aumentar um pouco o ritmo, para alcançar elas. E aí, deu certo. Falei, quando chegar perto dela, não deixar ela colar. Pode aumentar mais que eu aguento. Pra poder... tudo isso aí, que me ensinam. A sua aula for válida. Ciane, muito obrigado. Bom, sempre que tiver provas, mas fica à vontade para fazer finais, né? E sempre que tiver uma prova, gente, vem pra cá. Sempre segunda-feira a gente tá aqui no Resenha com a Mira, também pra vir aqui de alguma novidade, fazendo tudo. Então, Então, eu quero agradecer aos meus patrocinadores, a Nani Suplementos, Bueno Barbearia, Embalimp também, a Giovânia e a Keila. Quero agradecer também ao meu pai, que sempre me apoiou também, Cláudio Gil. Gil da Padoca! Joelma também, que é a minha mãe, que ela sempre me dava puxão de orelha para não acompanhar os homens, que ela dizia que eu não aguentava, que é muito forte pra mulher e tal. Só que aí, né, quando ela viu minha conquista, ela falou, menina, eu já sabia. Você fica aí andando com homem, né? Não podia esperar outra coisa. Legal. Pois é. Muito obrigado, volte sempre. Se toda vez que tiver prova, segunda-feira ele vai estar por aqui. Deixa eu pegar aqui o microfone. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite. Vamos chamar o povo da Arapuca por aqui, né? Deixa eu chamar a Adriana aqui, deixa eu chamar. Adriana, vem cá, Adriana, vamos falar aqui do Ruralzão, vamos deixar a galerinha aí do Arapuca. Adriano, e aí, Adriano, sua equipe tá na final aí, né, do Ruralzão. E aí, como é que foi o jogo, seu jogo no sábado? Boa tarde, Dimas. Boa tarde, pessoal. Boa noite, bom dia, né? Eu não sei que era, tem gente que assiste de madrugada, você tava me vindo, eu tô assim, poxa. Então tá bom demais. Dimas foi uma grande semifinal no final de semana. O time meu mesmo, Santa Cruz. Foi um jogo difícil, bastante difícil mesmo contra o time da aldeia. 0-0, decidido nos pênaltis, 9 chutes para cada lado. E
graças a Deus, Deus abençoou que nós saímos com a classificação, né? Hoje nós pegamos um pênalti lá. Não, eles estavam na vantagem, e na hora de finalizar, chutou a bola e pegou na trave. Então, quando pegou na trave ali, eu já vi que a sorte estava do nosso lado. Que é o ditado no meio do futebol, quando você está jogando e recebe uma bola que o cara chuta, pega na trave, você já fica animado que a sorte está para o outro lado, né? Então, graças a Deus, no jogo, depois do jogo, o time da Aldeia mereceu ganhar. Não posso dizer que o meu time não jogou bem. Nos últimos 4 jogos a gente jogou bem, mas nesse jogo, acho que um time novato, que é o segundo ano que disputa do campeonato, sentiu, acho que a semifinal, né, que tem isso. E a hora que a gente é o que a gente fala no meio do futebol. Um time que é mais veterano, mais acostumado a disputar campeonato, que é o time da Aldeia, se sai um pouco na vantagem, né? O time nosso é o segundo ano do campeonato. No ano passado, no outro campeonato, nós ficamos em terceiro, em quarto, quer dizer, e agora esse ano nós já estamos na final. Então, já é um avanço grande, né, para um time novato. E graças a Deus, passamos para a final. No domingo, teve o clássico da regional, que eu não sei se sabe, o time da Maiada veio com Andorinhas. E o time da Maiada se saiu melhor, né? O time da Andorinhas desfalcado, que nós conversamos outra vez. Que a Jagamala estava aqui falando que estava o desfalque do Miguel, uma excelente atleta. E acho que foi isso que pesou. O time da Andorinhas sentiu muito a falta do atleta Guerra, né? E agora entrou, acho que desmotivado. Quando eles vieram acordar para o jogo, ela estava 4-0, né? E só no primeiro tempo. Aí agora, no segundo tempo, o time da Maiada só conduziu o jogo, não partiu muito para cima e acabou fazendo mais 2 gols. Resumindo, ganhou de 6-0 numa semifinal. É um pra cá mesmo que eu não vou dizer para você que o meu time que está na final já está meio assustado, né? Porque o time dos homens já foi 2 anos de campeão seguido, está escape e para terceiro ano, no caso, consecutivo. O tríplice coroa, quer dizer, né, 3 anos seguidos sendo campeão. Mas nós vamos lutar bravamente, então vamos estar lá nessa final lá. É um título inédito que nós trabalhamos o ano todo para a gente conquistar. E se Deus abençoar, nós vamos estar lá. Então, dia 19 agora, domingo, a final. Dia do povo indígena, né? Lá no Povoado da Linha, no campo lá do nosso amigo Elton. Valduzão, nome do campo lá. Valduzão, ele vai transmitir o jogo pelo Facebook. Vamos transmitir lá também. Né? Nesse final de semana não deu, por causa de alguns problemas técnicos, bastidores, né? Não conseguimos transmitir. Mas com fé em Deus nessa final, na vamos estar presente. E convidar todos, né? Venham prestigiar, está sendo um grande campeonato que está tendo que a Liga, parabenizar também o prefeito, a Liga Esportiva aí, né? Que está fazendo uma grande competição desse ruralzão, está trazendo muita gente da comunidade. Esse final de semana mesmo, as 2 semifinais, no sábado, domingo, tem muita gente lá. Então, é isso aí. Viu, gente? Então, é isso aí. Então, domingo nós estamos todo mundo junto, né? E é isso aí, pessoal. Fica todos com Deus. E deixar para você aí, tem muita gente aí para falar hoje. Agora vamos para Arapuca, né? Tem gente que. Vamos chamar o dono da Arapuca aqui, né? O cara que fica armando a Arapuca para pegar o rapaz e não consegue. Diego, vem cá, Diego. Vamos falar esse negócio da Arapuca, rapaz, que eu vi ali, eu fiquei um áudio ali, moço, de quem é essa Arapuca aí? Tem que armar a Arapuca pro seu. Fala, né? Boa tarde, bom dia, boa noite, agora você que está assistindo, né? Seja bem-vindo ao nosso programa, né? Vamos bater um papo. E aí, desde quando que você está aí pedalando? Praticamente 5 anos direto, né? Primeiramente, né? Boa noite, boa tarde, bom dia. Então, Dimas, são praticamente 5 anos que eu entrei nessa modalidade de ciclismo. E o interessante, né? É que eu tinha muitos problemas de joelho. Era jovem, gostava de fazer algumas coisas aí, machuquei bastante meus joelhos, né? De moto. E aí eu vi um vídeo de Sivaldo Lopes, eu comecei a Sivaldo Lopes, vai chamar aqui também. E aí isso me motivou, comprei a primeira bicicleta, achei um absurdo, R$800. Aí passei para a segunda, R$3.500, aí agora que eu tenho agora Não, mas só, né? Simbólico, mas vale a pena, né? Vale. Pela saúde também, né? Com certeza. E o ciclismo ele trouxe para mim, além da saúde, ele trouxe motivação. E ele trouxe escape. O meu primeiro escape é estar sempre ali, né, adorando o Senhor na nossa igreja do Evangelho Quadrangular, ali com o nosso pastor. Tenho 9 anos de convertido também. E sempre gosto de louvar, gosto de louvar o Senhor, mas o meu corpo físico eu sentia necessidade, eu sentia dores. E quando eu vim para o ciclismo, gente, me deu
escape porque eu estava muito preso à minha empresa, eu estava muito preso à rotina de trabalho. E eu não lembrava dos dias, porque eu fui criado na zona rural, eu sou da zona rural. E eu não estava mais percebendo o nascer do sol, o pôr do sol. Então eu estava muito travado. E nessa correria, os meus colegas chegaram e falaram: Diego, você tem um estilo bom de pedalar, invista nisso. Eu não acreditei nisso. Que é o que ela falou aí, né? Aprendi demais, essa galera que a gente pedala aí. E aí fui pra cima, investi em nutricionista, exame. E hoje, teve um tempo na fase da refletima que eu tive que dar uma paradinha e retornei novamente. Retornei novamente porque a galera, né, Camelinho, o pessoal não deixava. Rapaz, por que você parou de novo? O que foi? Aí ela falou algo interessante. Aí eu falei: meu Deus do céu, não posso ficar sem praticar o exercício. Então eu já estava ficando novamente com muitas dores, com insônia, muitas coisas, porque o corpo já estava acostumado a uma rotina intensa. E aí foi o tempo que eu comecei a voltar de novo. Aí hoje eu tenho uma nutricionista que me acompanha, né? A Karen, tenho a Academia de Tyson, que dá bastante apoio, tem a Rede Suplementos. Esse suplemento para a de Batirama. Então, essa galera, elas me motivam, você vai conseguir. Então, tem muitas coisas que a gente não expõe aqui, mas todos, né, têm algumas adversidades. E nós não podemos dar fraqueza para essas adversidades. Então, quando as pessoas veem eu pedalando ali, eu estou, além de buscar saúde para mim, para minha mente, eu estou motivando outras pessoas a sair do sedentarismo, a sair talvez de uma depressão. Eu fui diagnosticado com um pico de cortisol alto e ansiedade. E aí, quando isso aconteceu, eu não aceitei. Eu falei: eu não aceito isso em nome de Jesus. Mas eu respeito e eu sabia que aquele laudo técnico era verídico, era verdadeiro. Eu olhei para o meu médico e falei: eu sei como que eu vou resolver isso, primeiramente com Deus, e vou voltar a praticar os meus exercícios. Então, o meu exercício do aborrecer, como ela falou, ele não é fácil. Então, ele serve para me doutrinar, para me cuidar do meu corpo, da minha saúde, da minha mente, da minha alimentação. Tive que mudar minha alimentação, não é fácil, mas também competindo. Essa prova de agora, como ela falou, muitas resenhas, né? Mas essa prova para mim, de tantas provas que eu já participei, ela foi especial. Né? Foi muito especial. Depois eu tive a oportunidade de contar para você. Mas por que ela foi especial? Porque eu nunca fui em uma categoria que eu estou hoje na esporte, que é uma categoria reduzida, porque eu tenho muitas dores lombares. E também vou buscar tratamento para isso. Então, quando chega ali de 30 km, eu já não estou conseguindo mais ficar. Dá vontade de você pular da bike. Às vezes você está com cardio bom, você está ali com uma bicicleta boa, você está com a suplementação em dias, mas a lombar começa a arder. E aí, por isso que eu fui para um percurso mais reduzido, que geralmente o pessoal dá o nome como esporte ou turismo. E essa, especialmente agora dessa prova, eu não fui, se eu falo, eu fui perceber que os caras lá eram tudo da sub-20, então a alta o tempo todo. Então, pra mim, aquilo ali foi uma superação, porque eu nunca participei de prova naquela alta, porque eu sou bom em provas com percursos de single track, né, que é aqueles carreirinhos, areião e subida. Então, o estradão, eu nunca competi com prova de estradão. Entendeu? Então, pra mim foi uma experiência nova. A Nani falou uma coisa interessante, gente. O ciclismo não é só a gente ficar forte, treinar e pedalar, não. Nesse pelotão eu estava estudando essa galera e eu percebi uma coisa: não tinha pessoal da minha idade ali praticamente. E aí a idade era mais ou era menos? Não, porque ela é esporte geral. Geral. Né? Aí quem for maior de idade pode entrar, entendeu? E aí os garotos da sub-20 estavam tudo lá. Então assim, e aí eu comecei a estudar eles. Então, quando eles atacavam, eles iam para 45 km por hora. Isso no estradão. Então assim, aí eu segurava. Eu digo: eu não vou. Aí eu segurava no meu ritmo alto. Os batimentos meio alto, que ela de 170, os meu alto é 185. Aí quando ele bate 190, eu tenho que tirar o pé.
E aí... Olha a resenha, chegando antes da pergunta. Né? Continua. E aí o que que acontece? Eles vinham fazendo isso direto. E eu olhava para eles não estavam fadigados. Parece que eles estavam começando a pedalar, estavam fazendo aquecimento. Aí eu digo, eu não vou ficar na minha. Nos topezinhos, eu largava eles para trás. Porque eu tenho um estilo de subir em subida. E eu ia embora, sem forçar. Aí, porque senão, eles acusaram. Aí teve um momento que 2 caras eles estavam olhando para mim. Aí eu percebi que eles só tinham eu de fora ali, né? Praticamente todo mundo era conhecido ali, eu não conhecia ninguém. Aí 2 caras atacou muito forte. Aí eu digo, eu vou esperar, mas não posso perder de visão. Aí o pelotão foi. E eu fiquei. Daqui a pouco o pelotão reduziu. Porque eu pensei comigo, se eles estão andando a 45, o cara ataca. Mesmo que eles sejam fortes, não vão conseguir manter esse ritmo direto. Eu estava olhando, estava ali a 32, 35, 37, eu vou manter, mas poderia correr o risco deles ir embora. Se pegasse um tope ali, eu não pegava mais. Tá entendendo? No finalzinho, na chegada, eu peguei a frente, baixei o guidão para o aerosdinâmico não acabar mais dentro, porque eu já estava sentindo, a minha frequência estava 195 e meu sprint geralmente vai até 207. Então eu baixei aqui e eles tudo atrás. Só que quando eu olhei para o pódio, estava muito alto para me levantar, dar o sprint, que é aquele que você levanta e bota força. Estava muito longe, eu digo, não posso, eu estou com 195 e eles andando. Aí eu deixei, quando eles atacaram, eu vi eles atacarem pela minha percepção aqui, aí eu fui para esse lado, porque estava muito bolado o tempo todo, eu tive que ter cuidado para não cair, porque estava muito bolado esse pelotão. Foi 20 atletas que largaram, 20. A gente só abriu de 10 no posto de lama. Caiu na lama ou não? Não. Você riu aí, eu já tenho caído na lama. Alguém já tem caído na lama. Não, com a bicicleta, mas enfim. Aí eu passei logo dentro da lama e fui atrás dos caras, porque estavam perto, né? Eu olhei pelo GPS. E aí na curva foi isso aí. Aí eu tava bem próximo. Se vocês pegar lá, tá em milésima a diferença do pódio. Tá em milésima, não é nem um minuto. E aí no momento que eu vou atacar de novo, aí tem um cara que ele 2 vezes ele fecha. Aí eu breco a bicicleta. Aí eu abro e vou pro canto. Protegendo a minha... Se eu quisesse ali, eu não abria para ele, eu ia passar no meio dele, entendeu? Só que aí eu poderia cair e mais atleta cair comigo. Então eu tive que brecar a bicicleta e puxar para o canto. Só que aí já foi. É milésimo de segundo. Aí eu fiquei em 6º colocado. E lá era até o 7º, né? Mas foi uma prova, para mim, estou muito feliz. Percebi que evoluí. Percebi também que a troca da bike também me ajudou bastante. Então agora, como não disse, é treinar, fazer a alimentação tudo certinho. Isso aí. Estou um pouco nervoso, né? E a Arapuca? Que negócio é esse de Arapuca? Eu vi um áudio seu aí no grupo aí, disse que ia montar a Arapuca pro rapaz aí. Que negócio de Arapuca é esse? Rapaz, Coisa então... montar a Arapuca, rapaz. Eu tava ouvindo, o cara ouvindo, mas vamos montar a Arapuca. Eu falei, quem é esse cara? Eu tenho que chamar ele. Que negócio da Arapuca? Rapaz, a Arapuca é porque é o seguinte, tem um jovenzinho aí, né? Que ele motiva a gente, porque assim, ele tem aí 71 anos. Então, imagine. E eu fiz uns pedal com ele aí, e ele me deu umas 2 surras aí no asfalto e botou as pernas para inchar. E aí eu pensei, só tem uma forma de pegar o seu falho. Já tem 2 vezes que ele me faz isso comigo, eu vou ter que arrumar uma arapuca para ele. Arapuca? Conseguiu a Arapuca, não? Ele é esperto. Aí quer levar ele pro chão, pro areião, pra aquelas partes de cima, ele não quer ir. Aí também é demais, né, seu pai? Ele é tão esperto. Aí